Doutora, pressão alta gera dor de cabeça? Quais são os sintomas de pressão alta? Com que eu devo me preocupar? Vou responder tudo isso hoje nesse vídeo, na qual a gente vai relacionar o sintoma da dor de cabeça com a doença pressão alta, porque é uma associação muito comum e uma dúvida muito comum que a gente vê no consultório todos os dias. Meu nome é Tainá, eu sou médica generalista, eu trabalho em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje a gente vai falar sobre esse tema que a gente ouve muito no consultório. O paciente chega falando: doutora, eu tô com muita dor de cabeça, tô achando que a minha pressão tá alterada. Ou então o paciente fala pra gente: nossa, muitas pessoas me dizem que quando eu tiver com dor de cabeça, para eu medir a pressão, que possivelmente ela vai estar alta. E essa, gente, na verdade, é uma associação falsa. A pressão alta não gera dor de cabeça. E eu queria mostrar para vocês, comprovar isso, na verdade, mostrando a parte do livro de patologia do Hobbes e Contran. O livro chama Patologia, Base Patológica das Doenças. É um livro que a gente usa muito na faculdade de medicina e eu quis pegar especificamente o capítulo sobre pressão alta, na parte que ele mostra pra gente que a pressão alta não gera sintoma, ou seja, dor de cabeça não é um sintoma de pressão alta. Vamos ver o que o Hobbes coloca no livro. Ele colocou assim: infelizmente, a hipertensão tipicamente continua assintomática até tarde em sua evolução, e até as pressões intensamente elevadas podem ficar clinicamente silenciosa por anos. Sem tratamento, aproximadamente metade dos hipertensos morre de doença cardíaca isquêmica ou de insuficiência cardíaca congestiva, ou um terço morre de acidente vascular cerebral, que é o AVC ou derrame. A redução profilática da pressão arterial reduz dramaticamente a incidência e as taxas de óbito por todas as formas de patologias relacionadas à pressão alta. Então, com esse trecho do livro, a gente vê que claramente a pressão alta não gera sintomas. A pressão alta é uma doença silenciosa. Então, você pode estar agora com a pressão alta e você não vai estar sentindo nada, porque ela é uma doença assintomática. O que mais que o Hobbes traz de interessante que a gente pode extrair desse trecho? Ele nos diz também que, se não tratada, metade dos pacientes morrerão com infarto ou com alguma doença cerebrovascular, e que, quando tratada, as chances de ter essa doença diminuem drasticamente. Então, é uma doença na qual a gente consegue agir na mortalidade da doença quando a gente trata ela, né? Então, daí a importância de se pesquisar, daí a importância de se tratar, pra gente não acabar adoecendo dessas doenças que são tão graves. Tá, beleza. Então, a pressão alta não gera sintoma, não gera nenhum sintoma. Mas por que ela faz mal pro meu organismo, já que ela não gera nenhum sintoma? Ela faz mal para o organismo porque nos vasos sanguíneos e no coração está ocorrendo uma pressão maior do que o nosso sistema cardiovascular e as nossas artérias conseguem suportar. Então, essa pressão a longo prazo, a gente está falando aí de 10, 20 anos, 30, 40, 50 anos, ela vai facilitando a aterogênese nas artérias, que é a formação de placas ateroscleróticas, que é a principal forma de adoecimento quando a gente fala de infarto. Porque o infarto, ele é quando a artéria que nutre o coração vai passando por esse processo de aterosclerose, vai acumulando gordura ali ao redor e vai obstruindo, até o momento que não chega mais sangue no coração. E o coração sofre o infarto, sofre a isquemia. Então, a pressão alta é uma das principais patologias associadas a isso. Eu queria trazer essa imagem também do Hobbes e Contran, que mostra que a pressão alta a longo prazo, ela pode gerar aneurisma e ruptura desse aneurisma, porque ela vai machucando ali a parede do vaso. Ela pode gerar a aterogênese, e aí gera a placa de gordura e a oclusão daquele vaso por um trombo. Ou ela pode gerar a doença estenose crítica, que ele coloca aí, que é um termo mais técnico, né? Para quando tem obstrução completa pela placa de ateroma da doença. Então, são complicações a longo prazo que o paciente vai desenvolvendo um pouquinho todos os dias, que não gera nenhum sintoma, e por isso que é perigosa, mas que gera adoecimentos graves com altas taxas de mortalidade. Além disso, vai causando alterações degenerativas nos vasos que carregam o sangue e o enrijecimento desses vasos.
Um paciente jovem, uma criança, ele tem os vasos e as artérias mais amolecidas. Com o envelhecimento, a gente enrijece esses vasos. Eles vão calcificando, eles vão passando pelo processo de envelhecimento mesmo. A pressão alta não tratada faz com que esse processo de envelhecimento, de enrijecimento, ocorra de forma mais rápida. Então, eu queria também trazer um pedaço da Diretriz Brasileira de Pressão Alta, que é um documento elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o documento que norteia nós médicos em relação a como a gente deve tratar, como a gente deve fazer o diagnóstico, como a gente deve acompanhar os pacientes com pressão alta. Então, é a Bíblia da Pressão Alta brasileira, vamos dizer assim. Lá nesse documento, ele traz que a elevação da PA propicia risco cardiovascular, que é a maior chance de ter adoecimentos cardiovasculares, como infarto, derrame, AVC, dentre outros. E aí ele traz outras doenças que também são consequência desse risco cardiovascular aumentar. Aí eu queria trazer essa tabela com vocês para a gente analisar. A gente tem consequências, complicações precoces e tardias, que eles delimitam na diretriz. Nas apresentações precoces e tardias, então, um paciente que tem pressão alta não tratada, ou um paciente que tem pressão alta maltratada, que continua com níveis elevados de pressão, ele pode ter como complicação agora ou daqui a um tempo de acidente vascular encefálico, que é o AVC ou derrame, de doença arterial coronariana, que é o infarto, insuficiência cardíaca, que é uma doença na qual o coração vai perdendo a capacidade de bombear o sangue, e de morte cardiovascular. Além disso, as complicações mais tardias dessa pressão alta não tratada são cardiomiopatia hipertensiva, que é quando o coração vai alterando sua estrutura em função de ter que bombear o sangue numa pressão que ele não está dando conta, que é uma pressão elevada para o organismo, né? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é uma doença na qual o coração tem dificuldade de bombear o sangue também. Fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia cardíaca. Cardiopatia valvar, então as válvulas do coração podem ir adoecendo com essa pressão alta. Síndromes aórticas, então aneurisma da aorta, que a aorta é o maior vaso arterial do nosso corpo, que ele sai direto do coração, levando uma grande quantidade de sangue para os tecidos. Então, doenças nesse vaso principal que a gente tem na nossa circulação. Doença arterial periférica, então as artérias, os vasos que chegam lá na ponta do meu dedinho, eles vão me adoecendo com o tempo. Doença renal crônica, que pode levar o paciente a ter que fazer hemodiálise, pode levar o paciente a ter complicações renais. Demência, que é uma doença neurológica cerebral e que vem muito do adoecimento das artérias que irrigam o cérebro. Diabetes mellitus, então diabetes também tem relação com a pressão alta, então são doenças que se correlacionam, e também disfunção erétil. Então, a pressão alta, ela traz várias consequências. E eu acho que o pior de tudo, eu acho que o mais trágico, vamos dizer assim, é justamente o fato dela ser assintomática. Porque a gente pensa que a dor de cabeça gera pressão alta ou o contrário, e na verdade a gente não tem nenhum sinal que o nosso corpo nos dá de que a pressão está alta, a não ser aferir a pressão e ver se ela realmente está alta. Eu costumo brincar com os pacientes no consultório que a pressão alta é como se fosse uma cobra. A cobra, quando ela vai dar o bote, quando ela vai agarrar um animal que ela quer fisgar ou comer, primeiro ela se enrola toda e aí depois ela dá o bote. Então, esse enrolar da cobra, eu costumo brincar com os pacientes que é a pressão alta ali por 10, 20, 30, 40 anos, machucando seus vasos, machucando os vasos dos rins, os vasos do cérebro, os vasos da periferia, os vasos de todo o corpo e machucando o seu coração principalmente. E aí quando ela termina de enrolar toda, quando ela já machucou a maioria dos órgãos, principalmente o coração,
ela vai dar o bote. Então, aí o paciente chega, às vezes, na emergência com edema agudo de pulmão, quando dá água no pulmão, porque o coração não conseguiu bombear o sangue e vaza água para o pulmão, com edema generalizado, com cansaço, sabe? A gente tem que ficar muito atento a esse sinal, que é a pressão alta, que pode ser uma doença ou não. Você tem que investigar com o seu médico. Se você tem pressão alta, espero que esse vídeo tenha servido para te alertar em relação aos perigos de não tratar a pressão alta da forma adequada ou de deixar ela sem diagnóstico frente a uma suspeita. Fica atento à sua saúde, fica atento ao seu corpo, vá às suas consultas de rotina, às suas consultas periódicas, se cuide para que nenhuma dessas complicações ocorra com você e para que a sua pressão seja bem tratada, ou caso você esteja suspeitando que esteja com pressão alta, você descubra e trate ela da melhor forma possível. Afinal, hoje em dia a gente tem muito medicamento, a gente tem muita ciência por trás do tratamento e muitas ferramentas para fazer com que a pressão não fique alta e se torne uma doença controlada, sem todas essas complicações que a gente citou ao longo do vídeo. Finalizo então frisando que pressão alta não gera sintoma. Enquanto a cobra está ali enrolando, ela não dá nenhuma pista, não dá nenhum sintoma, não gera dor de cabeça e a gente tem que ficar atento, ir ao médico e ir às consultas mesmo. Espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha conseguido te explicar e acabar de uma vez por todas com essa associação entre pressão alta e dor de cabeça. E se você gostou desse vídeo, curte, deixa seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar a dúvida nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Manda esse vídeo para algum amigo que tem pressão alta ou para algum amigo que mediu uma vez a pressão e a pressão deu alta e o médico ficou preocupado. E vamos fazer essa corrente do bem de espalhar o conhecimento para quem precisa. Um beijo e tchau!